A Receita Federal conseguiu identificar nessas operações que ela vem fazendo do agronegócio que os produtores rurais, de fato, têm na prática física e financeira um contrato de arrendamento, ou seja, eles recebem um valor fixo pré-estabelecido em dinheiro, mas na hora de declarar, eles pegam esse valor de arrendamento e declaram lá no campo de anexo rural. Lembra da diferença tributária? 27,5% quando é arrendamento e 5,5% quando é atividade rural, né, quando a gente está falando de uma parceria rural. Então, por esse motivo, a Receita Federal conseguiu descaracterizar esses contratos que de fato são arrendamento e estavam sendo lançados como parceria rural. Fernanda, a Receita conseguiu cruzar isso? Conseguiu cruzar isso, porque tem vários campos, tanto no LCDPR e esse ano também na declaração do imposto de renda da pessoa física, a gente foi obrigado a ter que colocar, né, mencionar quem são os terceiros interessados na nossa atividade rural. E quando a gente tem um proprietário de terra falando que tem um contrato de parceria e um produtor rural levando como despesa o arrendamento, porque o arrendamento rural é uma despesa dedutível da atividade rural dele, ele vai lá e lança essa despesa da atividade rural com arrendamento, e o proprietário lançou como parceria, não tributou a 27,5% esse arrendamento. Automaticamente a Receita Federal consegue cruzar. E quando foi que ela identificou isso? Na segunda fase da Operação Declara Grãos, que aconteceu em 2020. A partir daí, todas as operações, Operação Declara Agro, Operação Grão em Grão, Operação Declara Grãos São Paulo, são operações de autorregularização, ainda uma colher de chá que a Receita Federal está dando para os produtores rurais se regularizarem, mas quando você vai se regularizar e você estava fazendo de uma maneira incorreta, você vai ter que pagar imposto de renda da maneira correta. Muitos produtores que não tinham planejamento tributário nessa época têm que pagar imposto de renda com multa, juros. Inclusive, se eles não se regularizarem, eles podem ser autuados. Esse é um dos itens que a Receita mais tem pegado ali do produtor rural. E como é, e quem é, e como é que você, como contador, pode ajudar? Através de um planejamento tributário, através da análise do contrato. E quando eu falo análise do contrato agrário, eu não estou falando para você analisar as cláusulas do contrato, porque eu sou totalmente a favor, quem é meu aluno sabe que eu sou totalmente a favor de que os contratos sejam redigidos e sejam avaliados por advogados também. Então, essa parceria contador-advogado é de suma importância para a segurança do produtor rural e também para a sua segurança, para não ficar na costa aí do contador, que foi ele que redigiu aquele contrato ou copiou e colou do Google. Isso fez com que ele sofresse alguma autuação ou ele fosse lesado em uma ação judicial. Então, eu sou totalmente a favor do contrato ser redigido ou até mesmo avaliado em conjunto nessa junção de contador e advogado. Mas quando eu falo da análise do contrato agrário, eu falo para vocês fazerem a análise da execução desse contrato agrário, para ver se de fato, porque o que está escrito ali no contrato pode não estar condizente com o que o produtor rural e o proprietário da terra estão fazendo. O produtor rural, ele também pode ser chamado para questionamento caso o proprietário da terra esteja fazendo de maneira errada. Por isso é muito importante que você tenha esse relacionamento mais próximo do produtor rural. E quando você faz uma escrituração fiscal do produtor rural de maneira mensal, através de comprovantes de pagamento ou até mesmo de conciliação bancária, que é muito importante a gente levar isso para o agronegócio, a gente ter esse contato mais de perto, essa escrituração mensal para o agronegócio, para que a gente consiga ter consciência de tudo que está acontecendo na vida financeira, e quando eu falo financeira, é financeira da atividade rural. Por que eu falo isso, né? O financeira da atividade rural. E o porquê que eu falo para vocês que é importante o produtor rural distinguir a sua atividade rural da sua pessoa física. Quando a gente fala do princípio da entidade, onde nós contadores temos uma briga com as empresas,
onde eles confundem o que é do CNPJ para o que é do CPF, né? Existe essa interligação e esse pagamento de contas da pessoa física na conta da pessoa jurídica, pagamento de contas da pessoa jurídica na conta da pessoa física, e tem essa interligação entre eles. Quando a gente vai para o agronegócio, é um pouco mais complexo, porque o produtor rural, ele é uma pessoa física, né, como pessoa que tem as suas contas mensais da casa, tem todas as despesas pessoais, e nós temos a atividade rural que também acontece na pessoa física. A conta corrente do produtor rural é no CPF, da atividade rural dele. Como é que a gente faz? Todos os meus alunos estão orientando isso, estão já aplicando isso aí com os produtores rurais. Como é que a gente faz isso na prática? O produtor rural tem 2 contas correntes, ou até mais, mas ele vai segregar as atividades, né, as despesas pessoais da conta da atividade rural. Com isso, você consegue fazer uma conciliação bancária e verificar se tem alguma despesa que ele poderia estar utilizando e não está utilizando, ou até mesmo aí você consegue ver, até mesmo aí você vai conseguir ver onde é que o produtor rural está errando, e se no caso estiver errando no contrato agrário, você consegue detectar através do próprio extrato bancário.